As imagens que nós mostramos eram imagens que registraram corpo, mas registraram, por exemplo, o saquinho que ela levava, o carrinho e tal, com as garrafas PET, enfim, o trabalho dela ali. E eu lembro mesmo que nós conversávamos sobre isso, e a pergunta era qual o interesse, né? O interesse de matar a catadora de lixo. Bom, aí você pode, sei lá, a polícia depois pode descobrir que tinha uma dívida de droga, ou era o filho, alguma coisa do... Só se pode pensar numa situação como essa, porque simplesmente matar uma catadora de lixo, né? não é a hora de Foi preso hoje o responsável? Isso, Douglas. Na verdade, foram 2 mandados de prisão temporária que foram cumpridos hoje pelo DHPP. E uma dessas prisões é exatamente do indivíduo que é apontado como o autor do assassinato dessa catadora que aconteceu lá no dia 7 de agosto. Ele é conhecido lá no parque, lá no bairro onde essa catadora morava, como Scooby, né? Uma referência àquele personagem divertido dos desenhos animados, só que esse indivíduo não tem nada de divertido. Ele faz parte de uma facção criminosa e teria assassinado essa catadora de lixo simplesmente porque achou que ela teria alguma relação com um membro, alguma relação de amizade ou proximidade com um membro de uma facção rival que também tem atuação lá no bairro conhecido como Parque Vitória, uma ocupação que fica ali na zona sul de Teresina. Nós conversamos hoje pela manhã com a delegada responsável por essa investigação e ela dá mais detalhes sobre a elucidação desse caso. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos na manhã dessa quinta-feira. 2 homens foram presos pelo assassinato da catadora Sanisvânia Miranda Lima, 46 anos. O crime aconteceu no início desse mês no bairro Parque Vitória, na zona sul de Teresina. A vítima foi executada a tiros perto da própria residência. Um homem identificado como Scooby é apontado como o autor do assassinato. Ele faria parte de uma facção criminosa. Depois de serem ouvidas algumas testemunhas, nós tivemos elementos suficientes para representar pela prisão temporária dos 2 suspeitos e também por mandado de busca e apreensão domiciliar. Né? De pronto foi concedido pelo Judiciário e na manhã de hoje o Núcleo Policial, com apoio das demais delegacias do DHPP, deu cumprimento aos mandados. Né? Segundo informações das próprias testemunhas, um deles, né, identificado como Scooby, né, teria sido executor, o outro teria prestado apoio, né, o motivo pelo qual que eles fariam parte do bonde dos 40 e qualquer pessoa que se relacionasse com a facção rival, no caso o PCC, seriam ameaçadas ou eliminadas. No caso em específico da vítima, a vítima era usuária de drogas, né, encontrava-se numa situação realmente de vulnerabilidade e o fato de ela frequentar uma determinada casa em que a companheira, que a proprietária era companheira de um faccionado, isso incomodava ele. A vítima já teria relatado, inclusive, para uma das testemunhas que foi ouvida, que ela já temia pela vida dela, que já teria sido ameaçada em situação anterior por Scooby, tanto de morte e no momento posterior ele teria dito que não a mataria, mas quebraria as pernas dela. O DHPP também vai investigar relatos de testemunhas de que Scooby teria assassinado uma outra mulher pela mesma motivação. Também uma vítima numa situação de vulnerabilidade, usuária de drogas, frequentava essa residência, inclusive, e segundo testemunhas, ele foi apontado também como executor. Então, nós vimos muita similaridade, tanto nesse caso anterior, como neste, que é mais recente, que aconteceu no começo desse mês. Bom, como já dissemos, essa prisão foi temporária por 30 dias. A polícia vai avançar nas investigações. Se encontrar necessidade de mais tempo, pede mais 30 dias. Enquanto isso, esses 2 suspeitos vão continuar presos à disposição da polícia nesse processo de investigação. É uma situação, Douglas, que inclusive já comentamos aqui em momentos anteriores, das pessoas ficarem submetidas e reféns dessas facções criminosas. Ou seja, você tem que escolher, procurar saber em que rua você vai passar,
que casa você vai frequentar, porque esses atos podem estar determinando aí se você está correndo o risco de morte ou não. Estava pensando aqui o seguinte, você não tem, você tem, em qualquer lugar que você ande, você tem o nome da rua, né? Tem a placa lá com o nome da rua, né? Rua tal, enfim. Você agora, por exemplo, tem que chegar no local e perguntar, rapaz, eu estou falando do usuário, né? Está errado também, enfim, mas é a realidade. O usuário de drogas agora tem que chegar num determinado local e dizer o seguinte, vem cá, alguém sabe me informar aí qual facção criminosa é responsável pela área? Aí a pessoa que tiver informação vai dizer, olha, aqui é a facção X. Aí ele pergunta assim, me diga uma coisa, aonde é que fica a divisa da facção X com a facção Y? Entendeu? Aí ela vai dizer, não, o senhor pode andar até a rua tal, da rua tal, a rua tal, a tal. E quem são os fornecedores da facção X e da... Rapaz, já pensou uma situação dessa, Raimundo? Pois é. A que ponto nós chegamos? Não, aí no final, o Scooby, ele é primo do tio, que é irmão do sogro, da mãe, rapaz, virou mesmo casa de mãe, assim, aqui nós estamos reconhecendo o nosso trabalho da polícia, estou falando a criminalidade, o modo de agir, eles agem assim de uma assim, com uma, não é, querem avacalhar o negócio, assim, lotear, entendeu, e dizer até, rapaz, é porque eu sempre cito o filme Tropa de Elite. Porque o Tropa de Elite, ele não é só o tráfico de drogas, né? Ali você tem um exemplo de muitas, de como uma facção criminosa pode agir em diversas áreas. Além do tráfico de drogas, você tem lá, o Tropa de Elite mostra, um banco de financiamento para os moradores, não é? O gato net, a energia, o gato lá, fornecida, você recebe autorização para fazer gato, você tem que ter autorização na facção. O gato de TV por assinatura, internet, o velhinho vai subir naquela ladeira com gás, você lembra da cena? O velhinho subindo, não, esse gás está confiscado, o senhor agora só vai comprar no fulano de tal. Aí ele diz assim, e vai logo que ele está para fechar, viu? Rapaz, é isso, essa é a realidade. Se você descuida, se a polícia descuida, a facção criminosa, ela estende os tentáculos para diversas outras áreas. Daqui a pouco está cobrando taxa do comerciante, taxa do entregador de gás. É assim que, a esse ponto, algumas favelas do Rio já chegaram, né? Exatamente. Então, é uma situação complicada. Tá aí, nesse caso específico, foi uma moradora, uma mulher em situação de vulnerabilidade social, catadora de lixo, usuária de drogas, e aí não é só porque era catadora de lixo, não, é bom deixar claro. Isso pode acontecer com jornalista, com advogado, com médico, com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Essa questão de droga, da droga, do vício, isso pode acontecer com qualquer um. A gente está dando exemplo aqui que aconteceu e é fato de uma catadora de lixo. Mas amanhã a gente pode falar de alguém de uma profissão de, digamos assim, de alta patente. Exatamente. Não é? Obrigado, Raimundo, pela participação. Ok, boa tarde.